A Associação Quilombola Social e Cultural Escrava Feliciana surgiu através de um movimento iniciado em 2004 pelo médico folclorista Dr. Joaquim Souto Filho. Ele juntou os devotos da escrava feliciana para criar e organizar as festividades em torno da escrava feliciana. Nisso foi criado a Festa da Escrava Feliciana e a Associação dos Devotos da Escrava Feliciana. Em 2014, foi dado baixa na Associação dos Devotos da Escrava Feliciana e foi criada a Associação Quilombola Social e Cultural Escrava Feliciana, para dar continuidade aos trabalhos iniciados em 2004. Então, em 2004, foi a primeira festa realizada nos moldes da que é realizada hoje, onde tem o rei, a rainha e o mordomo, ou a mordoma. E em 2004, tivemos como primeiro rei da festa o senhor Cassiano Pereira Borges e a primeira rainha da festa, a senhora Emília Terezinha Oliveira Barbosa. E a primeira mordoma foi Magda Evangelista. Então, em 2004, foi a primeira festa realizada nos moldes da que é realizada hoje, onde tem o rei, a rainha e o mordomo, ou a mordoma. E em 2004, tivemos como primeiro rei da festa o senhor Cassiano Pereira Borges e a primeira rainha da festa, a senhora Emília Terezinha Oliveira Barbosa. E a primeira mordoma foi Magda Evangelista. Em 2005, tivemos uma outra edição da festa, onde teve como rei o senhor Itamar Vieira Ramos e a rainha, a senhora Maria José Borges. Em 2006, teve a terceira edição da festa e tivemos como rei o senhor Mário Veciane Guzmão Júnior e como rainha a senhora Glória Gonçalves Reis. Depois, em 2007, tivemos a quarta edição da festa e tivemos como rei o senhor Paulo Roberto Guzmão Sato e como rainha a senhora Cristiane Leão. Em 2008, tivemos a quinta festa da escrava feliciana, onde tivemos como rei o senhor Aguinaldo Campos e como rainha a senhora Terezinha Cardoso de Sá. Em 2009, tivemos a sexta edição da festa, onde tivemos como rei o senhor Pierre Augusto Guzmão de Menezes e como rainha a senhora Rosane Ramos dos Santos, e também tivemos o mordomo, que era Emerson Luz Veciane Guzmão. Em 2010, tivemos a sétima edição da festa, e tivemos como rainha a senhora Salvina Costa Oliveira e como rei o senhor Celso Santana. Em 2011, tivemos a oitava edição da festa. Tivemos como rei o senhor Edmilson José Oliveira Barbosa, como rainha a senhora Isabel Cristina Silva Terêncio e como mordoma a senhora Gilza Rodrigues dos Santos. Em 2012, tivemos a nona edição da festa. Tivemos como rei o senhor Tedi dos Santos Pereira Rodrigues e como rainha a senhora Maria da Conceição Luiz da Silva. Tivemos também como mordoma a senhora Maria das Virgens. Em 2013, tivemos a 10ª edição da festa. Na 10ª edição da festa, tivemos como rei o senhor Pierre Augusto Guzmão de Menezes, como rainha a senhora Rosane Ramos dos Santos e como mordomo o senhor Emerson Luz Veciane Guzmão. Em 2014, tivemos a 11ª edição da festa, tivemos como rei o senhor Luiz Carlos Duarte Lages e como rainha a senhora Gilza Rodrigues dos Santos. Em 2015, tivemos a 12ª edição da festa, onde tivemos como rei o senhor Nicolau Laborão de Barros Neto e como rainha a senhora Cleomária Pereira Fernandes e a mordoma
Adaltiva Pereira Rodrigues. Em 2016, tivemos a 13ª festa da escrava Feliciana. Tivemos como rei o senhor Valteir Soares Antunes, como rainha a senhora Salene das Graças Pereira dos Santos e como mordoma a senhora Rosane Ramos dos Santos. Em 2017, tivemos a 14ª edição da festa, onde tivemos como rei o senhor André Pereira Borges e rainha a senhora Nilzete Rodrigues de Freitas. Em 2018, tivemos a 15ª edição da festa, tivemos como rei o senhor Railton Ferreira e como rainha a senhora Adaltiva Pereira. Também tivemos como mordoma Betinha e Maria Rufina. Em 2019, tivemos a 16ª edição da festa. Tivemos como rainha a senhora Desiele Alves Costa e como rei o senhor Arnaldo Dutra. Também tivemos a mordoma, que foi a Nilzete Rodrigues de Freitas. E nesse ano de 2020, nós não vamos realizar a festa nos moldes que a gente vinha fazendo, pelo motivo da pandemia do Covid-19. Mais uma vez aqui venho aqui para a gente você me pediu para mim poder estar falando um pouco daquele pouco que eu sei dessa história tradicional, da cultura da alma da Santa Feliciana, né, que como se diz. Né, eu posso informar porque eu estou com 62 anos e desde a minha infância, de criança, né, eu já me lembro de muitos relatos de milagres, né, que aconteceram, né, que as pessoas relatavam, e da devoção do povo, do nosso povo de Tinga a essa santa, a essa, na época, alma da Feliciana, né, porque a alma da escrava Feliciana. Eu aí com meus 7, 8 anos, eu ainda me lembro de minha mãe, né, minha tia Calu, seu Clemente lá da Baixinha, e muitas pessoas que devotavam esta alma da Feliciana. E quando eu digo assim é porque essa festa, essa devoção, né, essa cultura é mais de 100 anos. Porque também o meu pai, que se estivesse vivo hoje, ele estaria com 107 anos, se não me engano. E ele contava pra gente histórias da infância dele, dessa alma da Feliciana, de alguns milagres, né? Contava pra gente a história que era uma escrava, que a patroa, ciumando o marido, queimou, botou no forno. Então a gente sabia disso. E se ele sabia, contaram para ele, na infância dele, e se ele hoje estaria com 107 anos, então com certeza ela deve ter mais de 120 anos de tradição e de cultura, né? Foi aí então quando, em 1995, que apareceu aqui o médico, meu grande amigo, doutor Joaquim Souto, né? Que Deus o tenha, né? Que deu mais ênfase, que ele, por gostar muito de cultura, né, ele começou a pesquisar e fez muita pesquisa mesmo. Ele pesquisava, ele fazia pergunta para meu pai, que na época estava aí com seus quase 90 anos, né? Ele pesquisava essas pessoas mais idosas. Eu tive com ele em vários lugares, né, pesquisando pessoas idosas lá mesmo no Empedrado, né, pessoas mais velhas, né, como a dona Alzira do Ginipapo, que morreu com quase 112 anos. Então aí essa cultura cresceu, né, e eu tive a honra de participar dessas festas com o Dr. Joaquim, com o Pierre, Pelé, o pessoal de Dona Bastir, né, e muitos outros. Inclusive eu tive a honra, se não me engano, de ser talvez o segundo rei, né, dessa festa, né, em 2006 ou 2007, não se me fala a memória, né? E aí vem essa festa crescendo,
né, e está chegando como está hoje. Mas o que eu tenho a informar, a falar aqui, porque o vídeo tem que ser curto, que até porque meu celular não está bom, é de falar, de confirmar que essa festa é centenária. Essa cultura tem mais de 100 anos, né? Só de cultura, não sei quantos anos tem que a Feliciana passou por aí, mas tem mais de 100 anos, mais de... Se meus avós já relatavam a meu pai essas histórias, com certeza ela tem mais de 130 anos, né? Então é o pouco que eu posso estar informando aí, né? A participação, né? E da minha infância, há 50 e poucos anos atrás aí, já era muito devotada essa alma da Feliciana, né? E depois de Dr. Joaquim para cá, ela cresceu mais, né? Cresceu e chegou ao ponto que chegou, né? Criaram associações e tá aí, né? Uma festa reconhecida não só pelo povo de Tinga, mas por toda a região, cidades vizinhas, cidades mais distantes. A gente vê essa devoção, as pessoas sempre perguntam, né? E então é isso, Pierre. A gente teve a honra de estar participando, né? Eu tive a honra desde quando o Dr. Joaquim chegou aqui, né, para dar mais ênfase a essa festa, né? Querendo ou não querendo, porque eu era amigo do Dr. Joaquim, e eu fui em muitos lugares, né, com ele, fazendo pesquisa, perguntando, né? Nós tivemos em vários lugares, Dona Alzira, que morreu com quase 112 anos, pessoas bem idosas, pessoas lá que já morreram também, pessoas lá do Empedrado, né? Então ele pesquisou bastante e começou essa festa a crescer mais, mas ela não veio depois de 96 para cá não, ela existia, ela criou mais ênfase dali para cá, mas a tradição, a cultura é bem antiga, né? E eu quero parabenizar todos, né, que estão aí na frente dessa organização, né, parabenizar e confirmar, porque é uma festa tradicional sim, é uma festa cultural, porque isso foi cultura de Tinga por pessoas que morreram há mais de 100 anos atrás, já cultuava essa alma. Então meus parabéns e muito obrigado, e eu estou aqui qualquer coisa que precisar para a gente estar falando aí, ou informando alguma coisa. A festa da escrava Feliciana sempre acontece na Semana da Consciência Negra, no mês de novembro, e inicia com uma novena em várias comunidades rurais diferentes, que é uma forma de levar a fé e a religiosidade mais próximo das pessoas. Sexta-feira da Paixão.
Com o término das novenas, inicia-se o que a gente chama da culminância da festa. Na sexta-feira, inicia-se as apresentações culturais. Uma grande participação são das mulheres, que ajudam na preparação das guloseimas que serão servidos no domingo da festa. Elas preparam o angu, o doce, os doces, os licores, que são distribuídos para toda a população no domingo da festa. Essas mulheres são voluntárias, que ajudam com garra na realização da festa e têm uma participação fundamental, que é de fazer com que as pessoas possam experimentar o sabor da festa, o sabor do doce, o sabor do angu, o sabor dos licores. No sábado à noite, sai pelas ruas da cidade o cortejo real, onde o rei, a rainha e todo o cortejo passa para ser apreciado pela população de Itinga e também levar a fé, a religiosidade através das músicas dos benditos e da procissão onde leva a imagem da escrava Feliciana. O cortejo real sempre encerra na praça local, onde o rei e a rainha é recepcionado pela população de Itinga. Vamos acolher com muita alegria, para fazer parte dessa festa, o rei e a rainha de 2010, o rei Celso e a rainha Salvina. Vamos aplaudir, vamos acolher. No domingo pela manhã é celebrado a missa ou o culto no túmulo da escrava Feliciana. É um momento muito esperado pelos fiéis, pelas pessoas que acreditam na escrava Feliciana, que acreditam que ela é capaz de interceder a Deus para conseguir aquela graça tão esperada. E a população vai nos ônibus, a pé, nos carros, para expressar essa fé até o túmulo da escrava Feliciana. Lá, as pessoas dão depoimentos das graças conseguidas. Vamos acompanhar alguns desses depoimentos. Eu não alcancei somente uma graça, mas alcancei 3. Só que eu não vou falar as 3 porque está todo mundo de pé. Mas foi em 1991 que minha filha casou. Eu não sei se todos aqui sabem, mas é bom saber que tem uma doença que chama reumatismo coreia, que a pessoa vai perdendo o status do corpo aos poucos, que deixa as coisas cair, sempre começa em criança, principalmente criança que às vezes tem qualquer enfermidade e que naquela época a gente era muito pobre que não tinha condições de tratar. E a minha filha apanhou essa enfermidade, que ia para a escola, deixava lápis cair uma vez atrás da outra. E aí a professora descobriu que foi, naquela época foi Selma Santana, que mandou me chamar em casa, porque ela conhecia o problema.
E minha filha estava com aquele problema. Quando ela casou, o médico tinha falado com ela. Quando ela ficasse grávida, era perigoso o problema dela voltar. A gente lutou muito para tratar dela. Quando ela casou, foi embora para Belo Horizonte e lá ela estava perdendo todo o jogo do corpo. Eu cheguei lá, os médicos quase não conheciam, poucos médicos conheciam aquela doença. Minha filha deitava no canto da cama, porque eu não podia pôr ela da beirada, que meu marido estava dormindo com ela mais, porque ela não deixava ninguém ficar. E eu peguei com a escrava Feliciana, naquela época, para mim era difícil, eu peguei carona com o prefeito Solano, que Deus dá um bom lugar, e fui até Belo Horizonte. Lá eu levei minha filha, a médica já tinha falado que não tinha nada a fazer por ela. E eu peguei com a escrava. Falei, escrava, dá saúde para minha filha, que eu vou ficar aqui 30 dias. E quero ir embora e deixar minha filha fazendo tudo em casa. E naquele dia que eu saí, eu fui levar uma criança num hospital, na escola, e lá me informaram que tinha um hospital. Eu fui, entrei, feito uma louca. Cheguei, o médico perguntou o que era uma psicóloga. Falou que, eu falei com ela a situação da minha filha, falou que não tinha tratamento lá. Mas logo, acho que eu estava tão desesperada, que ela tentou, ela mesma, mandou a recepcionista ligar para o hospital. Ligou e conseguiu um médico para minha filha. Eu fui, esse médico tratou minha filha, que ela morreu sem ter aquele problema mais, porque eu pedi a escrava Feliciana, se minha filha sarasse, eu vim aqui de a pé. E a escrava Feliciana, eu acredito em Deus, em primeiro lugar. Mas a escrava deu saúde minha filha até o dia que ela morreu, aquele problema não voltou nela nunca mais. Então eu acredito que foi uma graça alcançada, né? Então tudo que eu já pedi a ela, essas 3 graças que ela me deu. A Daguinha agora. Eu estou aqui para falar de uma graça alcançada também pela minha fé e a intercessão da escrava Feliciana, a Santinha Feliciana. Eu, há uns anos aí atrás, por ser trabalhadora rural, eu arranjei um problema nessa mão. Aqui afastou, que parecia que você podia colocar uma moeda de 5 centavos no buraco que tinha aqui. Eu procurei muitos médicos e em Itaubinha, aqui em Itinga, em Araçuaí, fui em ortopedista. E todos só falavam comigo a mesma coisa. Você pode operar da mão, tanto para retirar o cisto que tem aqui nos dedos e também para voltar aqui no lugar. Mas só que você não pode trabalhar de serviço braçal assim nunca mais. Você tem que escolher o que você deve fazer. Se você quer continuar trabalhando e superar a dor, você não pode fazer a cirurgia. Se você fazer a cirurgia, nunca mais você pode voltar a ser trabalhadora rural. Mas eu, por ser uma pessoa que precisa do meu trabalho para viver, também eu trabalho com artesanato, é trabalho pesado, para amassar barra, essas coisas. Aí eu cheguei aqui há uns 4 anos atrás e eu coloquei, ele me deu 120 dias sem pentear nem o cabelo, o médico ortopedista de Araçuaí. Me deu um papel para arranjar um recurso e eu não consegui também no sindicato. Aí eu cheguei aqui e a fé que me trouxe aqui, eu coloquei minha mão sobre o túmulo e pedi Santa Feliciana. E há 200 anos atrás, eu seria uma escrava como ela. E a força e a vontade de trabalhar e a precisão que eu tinha de continuar trabalhando, eu não podia parar. Porque eu tem que colocar comida na mesa. E coloquei minha mão sobre o túmulo e pedi ela que ela intercedesse por aquela doença, que não deixasse eu passar necessidade e não deixasse eu ficar parada. Então, daquele dia em diante, eu ainda fiquei mais 22 dias sem fazer nada. E aquele caroço, aquele afastamento foi sumindo, sem cirurgia, sem nada, e foi sumindo. E hoje eu sou uma pessoa normal, eu trabalho de enxada, eu faço meu artesanato, do qual eu também tiro meu sustento, e é assim que eu vivo. Então é por isso que estou dando esse testemunho. Vocês desculpam pela emoção, que às vezes o coração da gente dói, da tamanha felicidade que a gente sente. E eu sou uma pessoa normal e graças a Deus as dores sumiu. E é por isso que estou aqui. Não é mentira, é uma bênção alcançada e acredito eu que Santa Feliciana intercedeu. O Senhor bom Jesus me deu o poder de eu estar aqui e falando sobre a graça alcançada. Na noite do domingo é a grande noite da coroação do novo rei e da nova rainha.
e também onde o rei e a rainha da festa atual distribui o doce, o angu e as guloseimas que foram feitas. E assim acontece a festa da escrava Feliciana, que há mais de 16 anos faz parte da cultura de Tinga.